Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate. Nós continuamos hoje a série de programas especiais sobre cidadania, política e nação. No programa de hoje vamos falar especificamente de cidadania e globalização. Está aqui no estúdio conosco hoje o professor Jacques Weinberg, que é pós-doutor em comunicação, é da comunicação social da PUC-RS, e temos também o professor Celso Rodrigues, que é doutor em História, professor das Relações Internacionais da ESPM e do IPA. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Prazer. Professor Jacques, começar puxando a brasa para o nosso assado da comunicação social, tá? Ao Marshall McLuhan, que é um teórico da comunicação, é atribuído o termo aldeia global. Outros teóricos, como por exemplo o Manuel Castells, falam hoje na lógica das redes, numa sociedade em rede. A comunicação, os meios de comunicação têm esse poder na sociedade contemporânea de fazer um cidadão global? Não há a menor dúvida que o mundo mudou muito. Antigamente predominava um certo isolamento, as fronteiras eram mais herméticas, o movimento dos corpos através das fronteiras era mais limitado, a vigilância era mais intensa. Hoje em dia, esse fluxo de pessoas, de ideias, de preocupações, o grau de interdependência do mundo aumentou, o sistema tornou-se hipersensível. A indústria cultural permite exportar e importar bens simbólicos como filmes, livros, desenhos infantis, programas de entretenimento, através das fronteiras. As celebridades são celebridades globais. A Madonna e a Lady Gaga são consumidas no mundo todo. Então a gente pode falar realmente de um impacto global que a mídia produziu. Nós temos hoje em nossas casas emissoras que falam línguas que a gente não entende, pelo menos algumas línguas que a gente não entende. Isso é um extraordinário impacto que a mídia produz nas nossas vidas. A gente monitora quase ao vivo os acontecimentos internacionais, o que torna eventos além fronteira objeto de preocupação, de interesse. O que acontece no mundo distante nos atormenta, nos preocupa. E as pessoas mais atentas a esse cenário, nem todas estão atentas, mas as pessoas mais sensíveis a esse tipo de temática, começam, sem dúvida nenhuma, a formar uma mentalidade cosmopolita. Eu digo que nem todos, porque há pessoas que vivem a sua circunstância, vivem a sua vizinhança. O mundo permanece, aos olhos de pessoas com um repertório cultural mais limitado, muito distante. Essas pessoas têm mais dificuldade de processar os estímulos que chegam de mundos distantes. Então eles vivem mais a sua circunstância. Nesse sentido, o cidadão global não é absoluto e não é pleno, mas o número de pessoas que estão conectadas ao mundo e que, portanto, têm uma mentalidade cosmopolita, que, portanto, estão preocupados com temas globais, como é o caso, por exemplo, do ambientalismo, da sustentabilidade da vida na face da Terra, dos temas como guerra e paz, que é um tema global, compreende perfeitamente a ideologia ou a doutrina do globalismo, pensar localmente, pensar globalmente e agir localmente. Então, essa é a grande doutrina que poderia, talvez, identificar o cidadão global. O professor Jacques puxou aí a questão do meio ambiente, que é uma preocupação política hoje em todas as esferas, tanto no município, quanto no estado, no país, internacionalmente. Do ponto de vista político, professor Celso, esse embate entre o local e o global, ele já se delineia internacionalmente no sentido de uma governança global para alguns temas, por exemplo? Ou isso é uma utopia dessa sociedade que se diz global? Eu acho que governança é um termo que entrou, digamos assim, no repertório político mais recente, né?
principalmente através do Boaventura de Souza Santos e outros sociólogos, né? Mas eu pessoalmente sou bastante cético em relação a essas experiências de governança mundial, haja visto os fatos, né? As crises, os conflitos armados, as crises entre países continuam acontecendo sem grandes alterações, digamos assim. Obviamente, com o fim da Guerra Fria, não existe mais uma bipolarização ideológica tal qual se desenhava até o final dos anos 80. Mas eu acredito que a ideia de uma cooperação, uma governança internacional ainda é um espaço de utopia, porque as tensões políticas entre os países se mantêm presentes, né? As disputas estão aí, os blocos econômicos se formam, se diluem, são contraditórios entre si, né? A discussão política hoje em dia, quando se discute assim, em termos de postura das nações, um rápido exame já expõe as contradições da política externa de cada país, né? O que move, evidentemente, a política dos Estados, no contexto dessa nossa sociedade global, ainda é a lógica do pragmatismo político que vem lá do Maquiavel, né? Com algumas nuances de diferenças, né? Ora, o fato novo, digamos assim, do pensar politicamente em relação ao tema, é pensar essa questão da cidadania global como, em certa medida, uma alternativa política dos Estados. Eu me lembro, por exemplo, que ano passado, antes de começar as agitações, aquelas que ocorreram aqui no Brasil, por exemplo, um episódio de uma ocupação de uma praça em Istambul desencadeou um processo político semelhante em Istambul, e via redes sociais, foi um fato que chegou até nós, né? Então, é possível, forçando, digamos assim, um certo otimismo, é possível pensar um fazer político via cidadanias globais que se conectam pelas redes, como hoje em dia é possível, para além da política dos Estados. Mas, claro, com um alcance, eu vejo com um alcance bastante limitado a determinadas demandas, como, por exemplo, a questão do ambientalismo. Tu pode operar algumas lutas localizadas em torno da pauta do ambientalismo sem necessariamente desorganizar a hierarquia dos Estados e as próprias estruturas de poder estatal. O que, aliás, é uma crítica dentro do movimento ambientalista, né? Aqueles que defendem a luta localizada em torno de uma questão específica, né? A redução do dano ali, e há outros que entendem o ambientalismo como algo bem mais profundo do que isso. Na verdade, esse tema do contágio mental, aqui referido em relação às redes sociais, é um fenômeno que ocorreu já nos anos 60, antes, portanto, do surgimento das redes. Toda a rebelião dos jovens dos anos 60 foi feita em cadeia. Começou na França e se espalhou por praticamente todas as capitais do mundo. Os jovens se animaram uns dos outros de suas rebeliões. Rebeliões não foram iguais, cada um tinha seus motivos. No caso, por exemplo, da rebelião dos jovens na Europa Oriental, era exatamente contra a mentalidade e a ditadura stalinista que existia nos países comunistas. Enquanto que no Ocidente havia rebeliões semelhantes por razões avessas. Havia aqui um desejo de lutar contra a guerra do Vietnã e havia uma certa aspiração comunista no ar. Mas esse ambiente de rebelião que aconteceu agora na Primavera Árabe, que agora se transformou no Inverno Árabe, com o surgimento desse exército fundamentalista e salafista no Iraque e na Síria, já não é um fenômeno isolado. Já desde o surgimento da mídia moderna, as pessoas monitoram as ocorrências internacionais, se animam de ocorrências exteriores e reproduzem nos seus meios rebeliões ou movimentos similares. Os Black Blocs surgiram, na verdade, em Seattle, depois foram adaptados para a nossa circunstância aqui tropical, e, portanto, há uma conexão aqui, se pode perceber, entre
essas agitações que ocorrem em vários países. Pois é, o professor Celso colocou a questão da bipolarização entre capitalismo e comunismo, com o fim da Guerra Fria, né, esse fim dessa bipolarização, mas me parece, inclusive pelos seus textos, professor, que há uma outra bipolarização que persiste, que é aquela ainda também do Ocidente em relação ao Oriente e vice-versa. Isso verdade, a Guerra Fria não foi tão fria assim, foi bem quente. Né? É bem quente. E eu diria que hoje, não há a menor dúvida, apesar do mal-estar que se produziu no Ocidente, com o slogan do Samuel Huntington em relação à guerra civilizacional, não há a menor dúvida que há inúmeros dados empíricos que mostram que as civilizações têm muita coisa em comum, não são só as diferenças que marcam as civilizações, mas não há a menor dúvida que movimentos fundamentalistas do Oriente declararam guerra civilizacional. E é isso que os críticos fecham os olhos. Se tu pegar as fontes filosóficas e as fontes de inspiração e as declarações das lideranças de inúmeros grupos fundamentalistas, o ódio em relação ao mundo liberal, aos valores do Ocidente, é intenso e imenso. E a luta não é por interesses estatais, não é em busca de algum Estado ou de algum país. Na verdade, é uma luta cultural e uma luta religiosa. Há um certo sabor internacional nessa luta. A luta ela dá a impressão de ser uma luta global mesmo. A gente poderia até afirmar numa guerra mundial. Eu digo isso com todos os cuidados que o termo exige, mas o número de atores que estão sendo levados a se envolver, quer queira ou quer não queira, com esse conflito, está aumentando. E a preocupação de inúmeros atores do Ocidente e no Oriente em relação ao que está acontecendo nas terras da Síria e do Iraque é impressionante. Então nós temos lá cerca de 30 mil soldados jihadistas de diferentes nacionalidades, mais de 1.000 europeus envolvidos. Se falava semana passada que 6 mil novos integrantes haviam aderido a esse exército, e eles são originários de países os mais diversos. Então a gente pode, sem dúvida nenhuma, afirmar que existe hoje uma bipolaridade no mundo, um outro tipo de bipolaridade. Pois é, como fica, né? Eu contestaria essa teoria do choque de civilizações. Primeiro porque eu acho que o fundamentalismo, ele é uma característica da nossa época, não só do mundo muçulmano, mas inclusive do mundo ocidental também. Né? O fundamentalismo está aí, né? Nós temos aí toda a má vontade generalizada que existe em relação a certos grupos religiosos do mundo ocidental, né? O fundamentalismo cristão está lá nos Estados Unidos também, né? Inviabilizando todas as plataformas políticas do Obama, tá? com a maioria no Senado. Evidentemente que tem o fundamentalismo islâmico que tem essas características que o professor bem descreveu, de negação da civilização, né? Essa verdadeira ode à barbárie, né? As execuções que são televisionadas, né? Mas eu custo a enxergar num mundo como o nosso, globalizado, um nível de globalização que coloque Ocidente contra o Oriente. Né? Acho que existem tensões, existem paradoxos nessa globalização. Acho que existe um mercado excludente e uma massa de excluídos qualitativamente diferente no mundo globalizado hoje do que antes. Né? Vejo assim nessa pauta inicial da cidadania global, inclusive uma cidadania periférica global. Né? A gente percebe, por exemplo, que as periferias em vários pontos do mundo se conectam, né? Enquanto periferias, né? Na América Latina esse é um movimento muito forte, né? Só que ele não aparece de forma tão midiática, né? A conexão entre as periferias. Mas não consigo enxergar assim esse choque civilizacional tão veemente, porque eu vejo fundamentalismos dos dois lados, né? Concordo que o fundamentalismo islâmico ele é evidentemente uma negação, principalmente da própria noção de Estado, né? Moderno, porque o Estado moderno, né, não cabe na lógica estreita e do misticismo desses grupos. Né? Eles vão defender, evidentemente, uma internacionalização, digamos. Né? Assim como o internacionalismo operário socialista, uma época, criou o Che Guevara como seu ícone. Né? O professor falava dos anos 60, né? Eu fiquei pensando,
nas imagens dos anos 60, do maio de 68, mas me lembrei daí do Che Guevara como um ícone também, né, desse internacionalismo que existiu, né? Pois é, antes, na sua intervenção anterior, o senhor falava de uma cidadania global paraestatal ou independente do Estado. E fiquei pensando em órgãos internacionais que temos, não só de direito internacional, mas também como a ONU, a própria ONU, que é o órgão maior, que tenta regular as relações, mas regular também a inserção social. Isso é uma questão que eu sou talvez a pessoa menos indicada para falar. Porque eu tenho um ceticismo muito grande com essas instituições em geral, né? Como eu tenho uma tradição assim de estudos históricos, eu me dediquei muito à história uma época da minha vida, tenho doutorado em história também, embora me volte muito para a sociologia, eu nunca abandonei a história, nem na época dos grandes historiadores e suas grandes narrativas, como Arnold Toynbee, o próprio Eric Hobsbawm. E o que a história nos mostra? Não como uma lição permanente que deve existir sempre, né? Que os estados, em geral, eles desobedecem, eles suplantam e eles esmagam, né, essas diretivas, essas sanções que os organismos internacionais fazem, porque no final das contas eles passam a ter basicamente o quê? Um poder moral, né? Vide o caso de Ruanda, por exemplo, para citar um caso assim, bem recente, assim, né, da inércia dos organismos internacionais. Veja quanto tempo durou o apartheid na África do Sul, com todo o conjunto de condenações que os órgãos internacionais fizeram, né? E veja como o pragmatismo político termina determinando muitas vezes como os órgãos internacionais vão agir ou não, né? Por exemplo, olha o caso das violações de direitos humanos que acontecem na Rússia, né? Mas a Rússia é um parceiro relevante, aí, claro, vem o pessoal das relações internacionais vai nos mostrar que pois tem um justamente peso político, essa né? questão dos direitos humanos. Quando a gente fala num cidadão global, a gente pressupõe valores comuns para uma cidadania, né? E essa questão dos direitos humanos também é um pouco polarizada, né? Há valores globais hoje? Essa discussão dos antropólogos que estão concentrados nelas, eles negam a existência de valores globais, inclusive eles se opuseram à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque qualquer declaração universal pressupõe a ideia de que a gente tem uma interpretação da vida humana, da sociedade, mais ou menos similar. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a ONU, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma boa parte do mundo não foi signatária, e ainda não são signatárias. No Oriente surgiu a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos, porque eles ponderam de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela tem uma inspiração judaico-cristã que não confere e não contempla valores seus. Os países comunistas na época também não aderiram. Então é uma tensão entre o relativismo cultural e o relativismo moral defendido pelos antropólogos em geral e o universalismo, né? Essa é uma tensão insolúvel. Os antropólogos costumam dizer que nós somos amarrados aos grilhões da nossa cultura e não tem como a gente se libertar delas, a gente enxerga o mundo desde as nossas perspectivas, o que justificaria, por exemplo, o fato de que há quem degole no Oriente por razões religiosas e nós do Ocidente não teríamos nada a dizer, mas as primeiras atitudes que esse exército islâmico fez foi alinhar as mulheres para fazer a castração do clitóris, como determina a Sharia, foram as primeiras atitudes que eles adotaram. E, sob o ponto de vista da antropologia contemporânea, nós não teríamos nada, não teríamos condições de fazer um julgamento de valor. Certamente isso é algo bastante difícil de fazer, porque aos nossos olhos é um ato que nos horroriza, né? Então, não há a menor dúvida que a expressão cidadania moderna está baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como as instituições. O mundo talvez fosse pior sem as instituições, apesar de haver um pessimismo. Eu compreendo o ponto de vista do colega. Há uma corrente pessimista acadêmica que avalia realmente custo-efeito, né? Qual é o efeito que essas instituições internacionais produzem. E a gente sabe que em crises graves e profundas, muitas vezes esse resultado é limitado e às vezes insuficiente. Mas eu acho que o mundo seria bem pior sem elas, né? O caos que a teoria realista das relações internacionais costuma afirmar,
de que o mundo é caótico e a guerra é um estado constante e perpétuo, não houve nenhum dia de paz na história da humanidade, provavelmente o mundo moderno seria muito pior sem essas instituições que lutam contra as epidemias, que lutam contra a escravidão, que lutam para disseminar a tolerância mútua entre os povos. Há uma série de missões que os diferentes órgãos da ONU produzem. Provavelmente o mundo seria bem pior sem eles. O professor Jacques apontou antes a questão de uma mentalidade cosmopolita. Haveria, então, alguns temas em que é possível aplicar essa cidadania global, como saúde, meio ambiente, e outros não? A gente podia, na esteira do comentário do professor, sem dúvida, o Churchill dizia, né, que a democracia é o pior regime, tirando os outros. É uma expressão mais ou menos assim, né? Que o mundo seria bem pior, evidentemente, sem essas instituições, sem os próprios valores da democracia, e podemos dizer, inclusive, sem os valores iluministas, propriamente ditos, né? Agora, eu gosto muito do termo que o Boaventura usa para essa questão que tu levantaste, que ele fala em patrimônio comum da humanidade, né? Ele diz, conceito de patrimônio comum da humanidade, que permitiria, guardadas de diferenças socioculturais, seria um arcabouço de valores, né? Digamos, um esteio de uma humanidade irrevogável, digamos assim, em torno do qual essa cidadania pudesse perseverar e lutar, né? Eu acho que esses valores... A questão dos direitos humanos, eu concordo com o professor, essa questão do relativismo cultural que os antropólogos levantam é, no mínimo, dramática, né? Se nós pensarmos nesses termos, né? Acho que existe um arcabouço de valores em torno dos quais os povos e as diversas sociedades podem se irmanar, sem dúvida nenhuma, né? Como diz o Boaventura, é a questão de defender um patrimônio comum à humanidade, né? Guardado as suas diferenças, e acho que isso até certo ponto é factível, né? Dentro daquilo que eu comentei no início, né? Dentro de uma proposta de política que transita fora dos estados, né? Porque, claro, o que a modernidade sempre lecionou? Que a política é um processo que se dá, via de regra, em relação aos estados, na conquista do poder dos estados, via instituições e partidos. O que me parece que está aí em embrião, que nós chamamos de cidadania global, é um certo ativismo político que transita pelas redes, que às vezes realmente não acontece, não dá em nada, né? A não ser num self bem comportado, mas que de alguma forma pode ser o embrião de uma nova política mobilizatória feita para além da política institucional. Mas ainda eu vejo ainda como, de certa forma, com caráter embrionário. Como bem lembrou o professor Weinberg, algo que já existia até no passado, né? Nos anos 60, e que hoje as redes viabilizam de forma mais efetiva. Mas eu acho que o ativismo virtual é o corpus ideal para se examinar exatamente o choque das civilizações, não o diálogo das civilizações. Porque as pessoas brigam intensamente na internet, dialogam muito pouco. Essa condição do diálogo intercivilizacional é quase que uma condição terapêutica, né, que a gente consegue realizá-la em condições de controle. Em condições naturais, o diálogo é quase inviável, né? O diálogo hoje é um tema da linguística, porque é um produto difícil de realizar, especialmente quando o que chama a atenção das pessoas, em primeiro lugar, não é o que elas têm em comum, mas é a diferença. A diferença que é o tema que afasta as pessoas umas das outras. A diferença é a semente do conflito, né? Então as pessoas observam que elas têm diferença, e as diferenças constituem aquilo que o elemento das suas identidades. O senhor coloca em texto, inclusive, que o 11 de setembro teria acirrado essa controvérsia entre o local e o global e retomado algum debate em relação às identidades nacionais. A declaração de guerra civilizacional não foi o Samuel Huntington que fez. Ela já está nos escritos medievais, em outras fontes. As pessoas acusam ele de uma série de coisas, inclusive ele fala isso com preocupação, ele não quer o conflito civilizacional. É que as pessoas, ao contrário do professor, eu vejo com muita facilidade nas fontes que eu consulto, e na web, e no mundo virtual, a quantidade de documentos que realçam, que propagam, que disseminam
o ódio civilizacional, e fontes do Oriente. Claro que nós temos fundamentalismo no Ocidente, mas eles não estão embarcados numa guerra civil, eles não têm um exército lutando, né? Então há uma diferença de grau aqui de militância. O fundamentalismo é uma reação à modernidade. A modernidade, que é globalizante, provocou reações da Igreja Católica, provocou reações das correntes de autores mais ligados ao solo e ao sangue, como foi o caso de Heidegger, como foi o caso de Oswald Spengler. Há toda uma tradição de autores que ficaram atormentados com a modernidade, ou seja, com esse contato intenso entre as vizinhanças. E a reação a esse mundo global, da cidadania global, é a busca das referências que fundamentam a sua identidade. Daí que vem ter um fundamentalismo. Caminhar para a frente, olhando para o passado. Essa é a base desses grupos que reagem à modernidade e à pós-modernidade contemporânea. Ela é, essa expressão da cidadania global, ela é mais uma expressão mais ligada ao mercado, no sentido de que o capital se globalizou, a financiarização do capital se tornou mais entranhada na sociedade do que uma própria consciência da cidadania? Não, o termo cidadania global, no seu uso precário, tem mais a ver com uma conotação política, me parece, né? O mercado está mais interessado em consumidores globais, digamos assim, né? Que é também um viés de estudos, né, em termos de identidades, que a cidadania se coloca como cliente, como público, como consumidor. Tanto é verdade que essa questão, há um potencial político nas redes, né, evidentemente, né, mas que muitas vezes não se traduz assim, naquilo que muitas pessoas esperam que ela seja, né, um instrumento realmente de mobilização, um grande vetor de mobilização, né? Mas veja como é paradoxal os fenômenos, né? Em sociologia se trabalha muito com essa questão do paradoxo, né? Da ausência de uma totalidade que possa ser pensada de forma unívoca, né? Ao lado de um cosmopolitismo que a modernidade acentuou via globalização, tem, como lembrou o professor, a emergência de fundamentalismos, né, mais acirrados que negam, né, esse caráter da mundialização, a ponto, como diz o professor, de gerar um choque civilizacional. Aí eu fico pensando nessas horas o seguinte: qual é a alternativa, né? Já que de um lado existe evidentemente esse fundamentalismo, né, marcante e militante, né, e ao mesmo tempo algo que está posto, que é a globalização e a mundialização. Não a eliminação do local, mas o caráter de mundialização que existe, né? E qual é a alternativa? E aí eu fico muito preocupado porque a impressão que eu tenho, assim, fazendo um comentário bem, sem muito assim, intuitivo, é que parece que o ser humano dá cada vez mais lições de sua incompetência, né, para lidar com as diferenças. Por exemplo, na Europa, hoje em dia, cresce a legislação contra a imigração, né? A Espanha já tem um Estado penal constituído praticamente, né? Nos Estados Unidos nós temos lá a maior população carcerária do planeta. No Brasil, então, nem se fala, né? Quer dizer, justamente no momento em que esse cosmopolitismo pode, né, alavancar-se lá, como queriam os gregos lá na polis e os romanos da Antiguidade Tardia, é o momento justamente em que as sociedades parecem se movimentar de forma a se excluírem mais ainda, né? Acirrando, portanto, e dando combustível a esse fundamentalismo, né? Porque esse fundamentalismo ele se agarra nisso, né? Ele se agarra num discurso, né, de sobrevivência, né, diante do Ocidente, né? E ao mesmo tempo a gente fica assistindo esses episódios de intolerância que talvez, eu não sei, eu estou fazendo uma especulação nesse momento aqui, né? Quem sabe talvez o Ocidente devesse, vamos pensar assim, dar demonstrações verdadeiras e profundas, né, de que o ideal iluminista da civilização ocidental realmente tem valor. Talvez seria uma maneira de desarmar o fundamentalismo, né, o seu ódio ao outro, né? Pois é, vou pegar a sua frase de gancho. Qual é a alternativa para o futuro que temos? Eu acho que a fala do professor está descolada dos fatos de realidade.
Se tem um espaço geográfico em que predomina a tolerância, exatamente é o velho mundo. Vamos pegar o caso da Noruega, vamos pegar o caso da Suécia, países extremamente tolerantes que receberam uma imigração tremenda, né? E que vêm-se hoje envolvidos em conflitos étnicos profundos, que provocou inclusive a ira dos mais moderados. Então, realmente há um tema de que esses grupos migratórios estão sob a influência de uma ideologia que afasta realmente um diálogo civilizacional. Nós temos que reconhecer uma realidade dura, que existe hoje uma ideologia fascista no mundo em expansão. E que o Ocidente, as sociedades democráticas liberais do Ocidente estão sob ataque desses grupos neofascistas inspirados, eu diria assim, que o quarto Reich é islâmico fundamentalista. E nós temos que reconhecer isso. É duro reconhecer isso, mas os grupos mais moderados da Europa estão sob ataque. A Inglaterra hoje vive uma tensão. Hoje, a maior militância da Al-Qaeda na Inglaterra, não é por culpa da Inglaterra, não pode se acusar a Inglaterra de ter recebido imigrantes, de ter tentado acolhê-los. Então, realmente, é difícil, é duro um professor vir num programa como esse, olhar para a câmera de televisão e fazer uma afirmação que eu acabei de afirmar. Eu faço isso porque eu estou mergulhado nos meus estudos dessa temática e vejo fatos que não podem mais deixar de ser mencionados. Existe uma realidade de crise no diálogo intercivilizacional. Então, eu me pergunto, o que é possível fazer? Não há a menor dúvida que os valores iluministas é a única ponte que nós temos. É a única ponte. E o Ocidente tem dado provas mais do que suficientes de que deseja isso. Agora, a recusa a esses valores faz parte da doutrina que é inimiga disso. A primeira-ministra da Alemanha, um belo dia acordou, foi para a televisão e disse: multiculturalismo fracassou na Alemanha. Frase dela. Ora, uma pessoa que é líder de um país, que viveu a tragédia da Segunda Guerra Mundial, que foi destruída pela Segunda Guerra Mundial, que viveu o drama do genocídio, que recebeu imigrantes islâmicos, muçulmanos e turcos de outras origens no seu país, vem para a televisão e faz uma afirmação pessimista dessas, não é porque ela é irresponsável, não é porque ela quer acirrar o conflito, é porque há problemas que se revelam dramáticos. Nós não vivemos muito essa realidade no Brasil, não sei quanto tempo nós não vamos viver. Existem tensões aqui e ali que aparecem, o país é muito grande, isso realmente impede que esses movimentos se expressem, mas em países da Europa, os mais tolerantes do mundo, hoje estão repensando essas políticas migratórias por causa disso. Para a gente se encaminhar para o final, propor uma questão para os dois professores, o conceito de cidadania global, cidadão global, ele é um conceito que se encaminha para uma definição maior ou para uma crise maior no futuro? Eu acho que o tema da cidadania global é resultado do sistema global. O sistema global está interconectado. As tensões são globais, os problemas são globais, nossas vizinhanças são cosmopolitas. Nós, culturalmente, somos seres híbridos, a ideia de cultura pura não existe, é impossível imaginar que a gente não sofra influências. A nossa língua está permeada por termos estrangeiros, 5 outras línguas estão permeadas por termos estrangeiros. Então nós vamos ter que aprender a ser tolerantes. Eu acho que esse é o fundamento. Tolerar não é gostar da diferença. Tolerar é aprender a suportar a diferença. Sem o que nós vamos enfrentar um destino dramático. Esse destino dramático está sendo evocado em discursos políticos, nós não devemos fechar os olhos e os ouvidos para eles. Hoje se fala em reconquistar Roma, hoje se fala em reconquistar a Espanha. Não é um discurso tolerante, não é um discurso pelo diálogo. Eu não digo que todo mundo islâmico evoca esse discurso. Eu os identifico, eu conheço hoje, pelos estudos que faço, a riqueza do mundo islâmico, a multiplicidade do grupo da civilização islâmica, os grupos que estão no embate. Eu sei que há outras vozes, mas o futuro é um futuro tenso. Não é um futuro que nos afirmará o fim da história. O fim da história, que também não foi o que o Fukuyama quis dizer. Ele não quis dizer que a história acabou, isso também já é
campanha de difamação que faz contra ele, contra o Samuel Huntington. Ele não disse que a história ia acabar. O que ele afirmou no livro, que na Guerra Fria os valores liberais tinham superado os valores marxistas. Então eu vislumbro tensões no mundo daqui para frente, e que a temática da tolerância é a temática número 1, sem o que nós voltaremos a enfrentar conflitos internacionais graves e sérios. O senhor concorda, professor Celso? Concordo com o professor Weinberg nessa questão, e retomo também aquilo que eu comentei. Eu acho que, não obstante alguma crítica antropológica a respeito, né, acho que os valores iluministas podem perfeitamente funcionar como elementos de patrimônio comum dessa humanidade, né? Como, digamos, aquilo que é fundamental pensar em termos de humanidade, né? Concordo com o professor que a questão da tolerância, hoje em dia, ela está tão na ordem do dia que a gente não precisa pensar em termos globais. A gente pode pensar no nosso cotidiano social, como é uma moeda de difícil, né, articulação no nosso cotidiano, nas nossas relações profissionais, na nossa vida micropolítica, digamos assim, né? Tanto é que a gente percebe aqui e acolá, assim, de forma pulverizada, como sempre acontece na sociedade, assim, tentativas de resgatar uma discussão em torno de valores éticos, né? Isso não é um fenômeno que diz respeito só a uma questão mais global, mas diz respeito às sociedades ocidentais, hoje em dia, principalmente, né? E eu fico pensando também, né, o professor talvez faça uma reflexão mais profunda, que quando eu penso sobre essa questão dos conflitos de civilização, eu tento pensar um pouco sobre a experiência da Espanha moura, né, onde conviviam as culturas, até onde eu sei, numa certa tolerância, né, judaica, cristã, católica, judaica, muçulmana, né. Fico pensando de como esse resgate histórico pudesse servir de alguma forma de produzir uma certa utilidade, né? A sociologia tende a ser uma ciência muito dura e interpretativa, e interpretativa muitas vezes no sentido quase apocalíptico, né? É um vício que existe no discurso sociológico. Por isso que eu tento construir para mim, enfim, né, em nível de reflexão, uma tentativa de construir uma espécie de utopia. Por exemplo, eu acho que essa questão da cidadania global, no momento em que cria um certo cosmopolitismo, coloca experiências culturais antes distantes de forma mais próxima, né? Acho que, por exemplo, o Brasil culturalmente tem muito a ensinar aí, né? Nós somos uma sociedade que, guardadas evidentemente problemas de desigualdade social, estruturais, nós somos uma sociedade, até então, que podemos dar algumas lições de tolerância. Tá certo. Professores, para início de conversa, colocarmos esse debate no ar, muito obrigada pela... Início, né? Essa discussão não termina, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Eu agradeço também a sua audiência aqui, o Porto Alegre em Debate. Claro que você pode também participar do debate, pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, pelo nosso blog e também pela nossa página no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência. A gente volta no próximo programa. Até lá!